Meus irmãos, então, para a meditação, a palavra essa noite, abra sua Bíblia em Tiago. Vamos continuar a exposição de Tiago. Domingo que vem vocês vão ter um refresco da exposição. Eu não estarei com vocês domingo que vem à noite, por conta de uma pós-graduação que eu estou fazendo no Andrew Jumper, em revitalização e multiplicação de igrejas. Então, eu tenho que ir a São Paulo, não tem ônibus meia-noite mais. Tinha um ônibus, não tem mais. Então, só tem uns 5 horas da tarde, eu tenho que estar lá segunda-feira cedo. Mas hoje nós vamos continuar então a exposição. Tiago está lá depois de Hebreus. Capítulo 2, verso de 1 a 13. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Epístola de Tiago, capítulo 2, verso de 1 a 13. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar mais uma vez. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nos ensine a olhar para o próximo com justiça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, como sempre tenho dito, volto a repetir, é muito preciosa a exposição seriada das Escrituras. Nós temos que tratar de todos os assuntos que se seguem em uma carta. Além disso, se Cristo se revelou a nós através dessas cartas, e as cartas têm começo, meio e fim, examinar estas cartas do meio para o fim, do fim para trás, é fora de lógica. É não aproveitar tudo aquilo que a Bíblia tem a nos oferecer. Se fosse desnecessário essa observação, Deus nos daria poemas.
somente poemas, cada um independente do outro, e você poderia abordar textos bíblicos sem se importar muito com os outros. Mas Deus quis se revelar a nós através de muitos escritos de ordem literária diferentes. Nós temos agora uma carta em nossas mãos. E as cartas devem ser lidas do começo ao fim, e entendidas do começo ao fim. Ninguém recebe uma notícia e lê do meio para trás, do meio para frente, enfim. Ninguém faz isso. Devemos fazer da mesma maneira com as Escrituras. E essa carta que está em nossas mãos é a primeira do Novo Testamento. É a primeira carta escrita. Foi escrita pelo meio-irmão de Jesus, Tiago. Esta família de Jesus terrena não acreditou, não creu em Jesus salvificamente a princípio. Muito tempo passou até que eles viessem a crer e de fato reconhecer que Jesus é o Senhor da vida deles. Tiago reconheceu: meu meio-irmão, filho de José, é o meu Senhor. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Rei do universo. Ele é meu Redentor. Assim como a sua mãe Maria teve que reconhecer: Jesus é meu Salvador. É por isso que o cântico de Maria, registrado em Lucas, nós temos Maria dizendo: eu tenho nele como meu Salvador. Enfim, toda a família de Jesus precisou encontrar em Jesus a salvação. O cântico de Maria, em Lucas capítulo 1, diz: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Foi necessário Maria encontrar salvação em Jesus. Foi necessário Tiago encontrar salvação em Jesus. E aqui este homem salvo, remido pelo sangue do Cordeiro, escreve uma carta à igreja por volta do ano 40, 42. Então, Cristo havia morrido há 9 anos. E a igreja já estava ali precisando de um balançar, precisando de orientações práticas que corrigisse a conduta deles. Por isso a emergência de escrever essa carta tão pungente, tão forte, a tratar de coisas muito práticas. Muito práticas. O texto de hoje está falando de uma coisa muito prática. Entrou 2 pessoas na igreja, aqui tipificada pela sinagoga. Um é rico e outro é pobre. Trataram bem o rico e maltrataram o pobre. Fizeram acepção de pessoas. Enfim, é uma coisa muito prática. E por trás dessas coisas práticas, sempre é um problema teológico. Hoje em dia as pessoas querem afastar a teologia. Elas têm ojeriza a palavra teologia, doutrina, dogma. Elas não gostam. Mas a Bíblia gosta. A Bíblia mostra isso o tempo todo. Que atrás de problemas práticos existe sempre um problema doutrinário. Por isso que Tiago está escrevendo esta carta. A fim de corrigir coisas práticas, ele vai do prático àquilo que nasce no coração de Deus. Aquilo que é acerca de Deus. Aquilo que vem da ciência da pessoa de Deus. A teologia que sempre molda as nossas vidas. Nós somos moldados por nossa teologia. Você é moldado por sua teologia, pelo conjunto de crenças, por doutrinas, querendo você ou não. Querendo você ou não, querendo eu ou não, eu sou guiado por doutrinas, por ensinamentos, por pensamentos acerca de Deus. Se for à rua agora ali, passar, o primeiro que passar, quem é Deus? A pessoa vai falar. Ele tem uma coisa na cabeça dele, ele vai dizer que Deus é uma força, vai dizer que Deus é uma pessoa, vai dizer qualquer coisa. Mas ele vai dizer algo, ele tem algo na cabeça. Nós temos, e essas coisas guiam as nossas atitudes. E o que Tiago quer fazer é, olha, despertem, acordem, percebam, vocês estão fazendo coisas que não condiz com os ensinamentos das Escrituras. E por isso vocês devem voltar ao que a Bíblia diz, para que assim sejam guiados por Deus. Então, começando, ele no primeiro capítulo, rapidamente,
Só uma recapitulação contextual para situar a gente no contexto da carta. Ele começa falando das provações, que as provações devem ser fonte de alegria para nós e não fonte de desespero. Há muita lamúria hoje, há muito choramingo hoje, numa linguagem bem moderna, mimimi hoje na igreja, por conta de momentos de provação. Eu estou passando por provações, e as pessoas só reclamam e esquecem de perceber que a Bíblia deixa claro para nós que nas provações nós crescemos diante de Deus. Nas provações nós somos testados a verificar se o que cremos é verdade ou não. Porque nas provações nós temos que tomar decisões. E as decisões, as nossas reações, elas vão dizer se nós pertencemos ou não ao Senhor, se estamos no caminho ou não do Senhor, se Ele é o Senhor das nossas vidas, se nós somos servos do Deus da glória, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Então, na provação, nós devemos nos alegrar, porque nela nós crescemos, nós firmamos a nossa fé e nós ficamos mais contentes em conhecer e depender de Deus. Partindo desse princípio, ele mostra que nós devemos atentar, porque a nossa vida é breve. Viver com sabedoria, buscar sabedoria para passar pelas provações e ser aprovados. Sempre entendendo que Deus é o autor do bem e Ele não tenta a gente, Ele não é o tentador das nossas almas. Nós somos tentados por nossa própria cobiça. E por isso devemos cuidar dos nossos corações. Devemos cuidar dos nossos corações. Porque nos nossos corações se escondem todas as coisas que dão origem ao pecado. E o pecado dá origem à morte. E nós padecemos e sofremos. O sofrimento verdadeiro do crente, aquele sofrimento mesmo ruim, pejorativo, é o pecado. É o pecado. É isso que faz o crente degringolar, cair do conhecimento do Senhor, cair das práticas corretas. É o pecado. Não a aprovação. Não a aprovação. Então as pessoas hoje amam muito o pecado e pouco as provações. Elas pecam e falam: eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, né? E elas, quando estão sendo provadas, dizem: ai, que maldição, sempre isso, não aguento mais. E logo esmorecem e falam, e abandonam e, enfim, deixam para lá. As coisas estão invertidas em nosso tempo. Mas o que a Bíblia diz é que nas provações nós devemos ter motivo de alegria, porque nela nós crescemos na prática de Deus. A palavra de Deus em nós, ela foi implantada e ela é poderosa para salvar a nossa alma. Versículo 21 do capítulo 1. Por isso nós devemos tornar-nos praticantes da palavra, não somente ouvintes. E a partir do final do capítulo 1, muitos testes começam a ser ajuntados, coletados por Tiago. Eu vou testar vocês, eu quero escrever para confrontar vocês, para que vocês testem se amam a Deus ou não, se estão no caminho ou não. Então ele dá o teste da língua. Aquele que diz que é religioso, mas não refreia a língua, a religião dele é vã. Também aquele que desprezam o órfão e a viúva, aqueles que desprezam o cuidado dessas pessoas carentes, também está tendo uma religião vã, não entendeu as coisas. Igualmente, aquele que não se preocupa em se contaminar com o mundo, ele se mantém sempre contaminado, não se limpa pela palavra de Deus, não se arrepende dos seus pecados, não busca uma vida santa. Essa não é a religião que emerge das Escrituras. Verifiquem-se. E agora, mais uma vez, nós temos um teste bem prático, que ele vai nos fazer despertar para a palavra de Deus.
Então ele começa o capítulo 2, dizendo que nós não devemos ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e fazer acepção de pessoas. Acepção de pessoas é escolher um em detrimento de outro, né? Aqui, favorecer o Giovanni e excluir o Jadinho, por exemplo, né? Giovanni, eu ia falar que o Giovanni é mais bonito que o Jadinho, mas não vou falar isso, né? Nem que o Jadinho é mais bonito que o Giovanni. Estão empatados. Então, favorecer um por causa de uma coisa legal que eu vejo nessa pessoa, que me atrai. Dinheiro faz muito isso com a gente. Dinheiro faz muito isso com a gente. Aparência financeira, enfim, status, hoje política faz muito isso com a gente. Se é do meu partido, eu favoreço. Se não é do meu partido, eu desprezo. Se o presidente é do meu partido, eu apoio. Se não é do meu partido, eu quero que caia tudo no chão, porque vai ter que reeleger ele. Então, enfim, isso é acepção de pessoas. E você pode achar milhões de exemplos disso. Você pode fazer isso com seu patrão e com funcionário. Funcionário você trata mal o seu colega de trabalho, mas o patrão não. O patrão é meu empregador. Então eu trato ele bem. Por quê? Porque eu tenho uma vantagem, eu quero uma vantagem disso. Então eu trato uma pessoa bem e outra mal, por alguma coisa que eu elegi como importante para mim, ou a sociedade elegeu. Então, cuidado, desde que o mundo é mundo, nós corremos esse risco de fazer acepção de pessoas, de ser guiado pela aparência, de ser guiado pelos interesses do nosso coração. Vamos ter em mente que estamos lendo uma carta, que nesta mesma carta ele já disse que as tentações provêm da cobiça do nosso coração. E nesse caso, está diante de nós uma situação muito prática. Duas pessoas entraram. Nós podemos tratá-las igualmente ou não. Se tratarmos ela igualmente, nós estamos crescendo na graça do Senhor Jesus Cristo, estamos praticando a palavra de Deus, estamos ficando mais experimentados com isso. Mas se tratarmos o rico com favorecimento e o pobre não, a gente está então perdendo, a gente está se afastando, a gente está se contaminando com o mundo, a gente está pecando e se enfraquecendo diante do nosso Senhor. Então, numa sinagoga, e eu quero fazer um parêntese aqui, para mostrar que Tiago está escrevendo a judeus, por isso a palavra sinagoga, e sinagoga significa ajuntamento de pessoas, né? E hoje vocês já devem ter ouvido uma conversa fiada que tem na internet aí, de que a gente não pode nem chamar a igreja de igreja, né? A gente não pode, porque aquilo é um prédio. Eu já andei por esse caminho um tempo, né? Aquilo é o prédio, então você não pode chamar o prédio de igreja, porque igreja somos nós. Então você tem que falar que as pessoas são igreja, mas o prédio você não pode chamar de igreja. Jesus está chamando um lugar de sinagoga. Tiago está chamando um lugar de sinagoga. Naquele lugar as pessoas se reúnem. Sinagoga é reunião de gente, de pessoas. Igreja, em grego, é eclésia. Eclésia é reunião de pessoas. É que sinagoga está pegando um termo judaico e transformando, mas transliterando. Mas o termo grego é eclésia, que significa a mesma coisa, ajuntamento de pessoas. Nós podemos sim chamar um local onde as pessoas se reúnem de igreja, tranquilamente, que a palavra de Deus assim o faz. Então, ao estar na sua igreja, ao estar ajuntado com o seu povo, e chegar alguém, o mais rico e o outro mais pobre, nós não devemos ser guiados pelos interesses mundanos e fazer acepção de pessoas, tratamentos diferentes. Porque nisso nós vamos pecar. Porque toda acepção de pessoas é um favoritismo. E um favoritismo é uma falta de compreensão da palavra de Deus, da lei de Deus. Nós lemos aqui há pouco os textos de Levítico
o texto de Deuteronômio, o texto de Zacarias. Em Levítico e Deuteronômio, Deus deixa claro para nós que devemos tratar todas as pessoas com a mesma justiça. Devemos julgar o próximo, e está em Levítico 19, versículo 15, nós devemos julgar ao próximo pela mesma lei. E lá em Deuteronômio isso é expandido e é dito que nós devemos fazer todos os julgamentos baseados na justiça e na misericórdia de Deus. Por quê? Porque é assim que Deus nos trata. Simplesmente por esse fato. Nós, como a sinagoga do Senhor, nós como igreja do Senhor, como povo ajuntado por Deus, o que nos ajunta não são gostos aparentes, mas é o simples fato de todos nós sermos regenerados pelo Espírito de Deus. O que forma a igreja é essencialmente a ação de Deus em nos dar um novo coração, em fazer de nós regenerados, salvos pelo sangue do Senhor. Ao sermos salvos, nós ganhamos um novo coração, que ama os mandamentos de Deus. Ao cântico que nós cantamos aqui, agora há pouco, aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos. Então nós passamos a amar os mandamentos do Senhor e a viver guiados por Ele. Sendo assim, em nossa igreja, em nosso ajuntamento, o que nos rege é a palavra de Deus, nada mais, nada menos. E o que a palavra de Deus diz para nós fazermos é tratarmos todos igualmente com a mesma justiça e a mesma misericórdia, porque é assim que Ele lida conosco. Nós somos salvos unicamente por causa da cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é o ponto onde se encontra a justiça e a misericórdia de Deus. Na cruz de Cristo, Deus pune todo o pecado daquele que Ele está salvando. Na cruz de Cristo, Deus, aplica toda a sua ira sobre seu Filho. E quem crê no Filho está liberto da ira. Isso é misericórdia. A cruz é o lugar onde nós vemos a manifestação da sublime justiça de Deus, igualmente da sublime misericórdia de Deus. Então ali, e somente por causa da cruz, nós temos paz com Deus e nos tornamos um seu povo. Vocês compreenderam o que eu disse? Tá claro? Estamos juntos aqui nesse pensamento? Tá? Então, meus queridos, é por causa disso, é porque nós temos a palavra de Deus que nos chama a esse compromisso desde que Ele se revelou ao seu povo. Você vê, nós vemos Deuteronômio, foi escrito por Moisés há tantos anos atrás, muitos anos, 4.000 anos antes de Tiago escrever essa carta. E o que Tiago está fazendo é: volte para as Escrituras. Vocês estão lidando consigo mesmos de um jeito diferente da palavra de Deus. Despertem. Quer ver? Aí ele dá um exemplo. Entrou 2 caras na sinagoga, um rico e outro pobre. Vocês tratam o rico bem e o pobre mal. O que está guiando vocês? O que guia vocês é a palavra de Deus? Amém, esse é o caminho. Sigam, cresçam nisso. Se não é, se arrependam. Se arrependam. Isso eu falo igreja o tempo todo. Às vezes você pensa, é só dentro da igreja que eu tenho que ser assim. Não, se você é crente, você é guiado sempre pela palavra de Deus. Com o ímpio, você vai agir da mesma forma. Com aquele lá no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, você vai agir da mesma forma, sem exceção de pessoas. Não importa se é seu professor ou se é seu colega de classe. Não importa se é a menina bonitinha, que você está interessado, ou não. Não importa se é um cara que você precisa de um emprego, que você está se aproximando dele para ver se consegue um emprego, ou uma pessoa que você tem relacionamento, mas vê que não vai ganhar nada com ela. Você deve tratar, eu devo tratar, nós devemos tratar as pessoas igualmente. E como é que nós tratamos as pessoas igualmente? Aplicando a lei de Deus
igualmente a todos. A todos. Isso é acepção de pessoas. Quando nós lemos nas Escrituras que Deus não faz acepção de pessoas, isso nós vemos em Romanos capítulo 2, em Efésios capítulo 6, em Colossenses capítulo 3, eu vou Romanos capítulo 2, eu espero que a minha referência esteja certa. Aqui, ótimo. Romanos capítulo 2, versículo 11, está escrito em alto, bem claro, porque para com Deus não há acepção de pessoas, né? E o versículo seguinte diz: assim, pois, todos pecaram sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Romanos capítulo 2 está mostrando que, e 2 e 3, está mostrando que todo mundo está condenado diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas nascem condenadas diante de Deus. Não tem um sequer, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. É o que o versículo capítulo 3 vai dizer. Todos estão sob a maldição igualmente da lei. Quem fez isso com as pessoas? Deus. Não há acepção de pessoas. Todos estão debaixo da lei de Deus. Eu e você, sem Cristo, estamos debaixo da lei de Deus, estamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Por isso que Efésios capítulo 2 vai dizer: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e nos vivificou. Então, para com Deus, Ele trata todos igualmente. Logo, nós devemos tratar todos igualmente. E fazer isso é aplicar aquilo que Deus quer, a lei do amor, a lei do amor. Tiago desenvolve isso, falando: se contudo vós observais a lei régia, amarás a teu próximo como a ti mesmo, mas fazem acepção de pessoas, vocês são transgressores. Tiago quer mostrar que aquelas pessoas que se acham que estão tudo de bem com Deus, está tudo de bem com Deus, elas não são tão ruins assim, elas não cometem pecados tão grandes assim, elas não mataram mesmo ninguém, nunca deram um tiro numa pessoa, nunca deram uma facada na barriga de ninguém, nunca atropelaram alguém, nunca mataram ninguém. Ela é uma pessoa boa. Muita gente acha isso. Eu já vi muita roda de homem conversando, fala: eu nunca traí minha mulher, eu sou uma boa pessoa, Deus vai me salvar. Entendem o que eu estou querendo dizer? As pessoas dizem: eu nunca fiz tal coisa tão grande, tão pecado tão grande assim. Então, por isso, por eu não ser uma pessoa tão ruim assim, eu vou ser salvo. E isso não é o que a palavra de Deus diz. Não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que todos somos pecadores e todos somos igualmente culpados diante de Deus. Então, o que essa sinagoga estava fazendo era o seguinte: nós somos puros diante de Deus, e então nós dissemos que nós estamos cumprindo a lei do Senhor. Nós amamos as pessoas como a nós mesmos. Eu cumpro a lei de Deus, eu amo o próximo como a mim mesmo. Eles diziam isso. Eles se justificavam por suas obras. Eu amo o próximo como a mim mesmo. Olha, eu vou ser salvo por causa disso, porque eu não sou tão ruim assim. Mas quando entrava um rico e um pobre, eles tratavam um com favoritismo e o outro não. E o que Tiago quer mostrar para eles é exatamente o que estava bem claro nos atos dele, na frente deles, e estava ignorando. Porque eles tinham essa lenda na cabeça de que se eles não fossem tão ruins assim, está tudo bem. Mas o que Tiago quer mostrar é: não está tudo bem. Vocês são transgressores da lei. Não há um sequer que cumpra a lei de Deus. Por isso, quando nós vamos olhar para a lei de Deus, nós temos que olhar sempre com justiça e misericórdia. E misericórdia. Porque quando nós pecamos, completando o raciocínio, do versículo 10 ao versículo 11 aí, quando nós pecamos num pontinho sequer da lei de Deus, nós somos culpados por ela toda.
Então, se eu guardo na minha mente um pensamento assim, eu nunca traí a minha esposa, nunca, no português, nunca pulei a cerca, propriamente dito. Mas eu trato as pessoas diferente. Você descumpriu a lei de Deus, você caiu na lei de Deus, você é culpado por toda a lei. É muito mais abrangente do que a gente pensa. Essa história toda de justificação, de salvação pelas obras, é muito mais perigoso do que nós imaginamos. Esses pensamentos que permeiam a nossa mente. Por isso, devemos ter sempre uma atitude humilde diante de Deus. Se nós, então, adulteramos, mas não matamos, mesmo assim somos transgressores da lei. É o que o Senhor está dizendo. Se nós descumprimos, também é um mandamento do Senhor, não tomar falso testemunho de ninguém. Não falar mentira. Né? Não falar mentira. Não cobiçarás. É um mandamento do Senhor. Quantas vezes que a gente olhou com o olho gordo nas coisas dos outros? Quantas vezes a gente falou mentira? Se nós falamos mentira, mas não matamos, nós somos igualmente transgressores da lei. É isso que Tiago quer deixar claro. Não há juiz de mãos limpas na face da terra. Todos somos igualmente transgressores. Mas por causa disso, eu vou ignorar a lei de Deus? Por causa disso, então, eu vou aderir àquele grupo de pessoas que diz que eu não posso julgar ninguém? Por causa disso, então, eu vou me juntar àquele pensamento que quando alguém vem falar de uma coisa errada que eu estou fazendo, eu vou dizer para ela: olha, quem é você para me julgar? Não, de forma nenhuma. Também não é isso que a Bíblia diz. Mas o que a Bíblia diz é que nós temos que considerar a lei de Deus no tratamento com o próximo, sempre com justiça e misericórdia, sempre aplicando a mesma coisa para todas as pessoas. A lei de Deus nunca deixou de ser uma referência para nós. A lei de Deus não justifica a nós diante de Deus, mas a lei de Deus passa a ser para nós o caráter de Deus. Ela mostra para nós, depois de salvos pela graça de Deus, como Deus é. Como Deus é puro, como Deus é bom, como Deus é santo. E por isso Cristo veio ao mundo cumprir a lei para nós. Cristo não veio ao mundo porque Ele nos amou. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que Ele veio fazer na terra? Viver? Ele veio viver de qualquer maneira? Não. Ele veio viver segundo a lei de Deus. Ele veio nos amar. Por isso que nós temos a lei de Deus, porque a lei de Deus agora nos ensina como amar as pessoas. Quando entram o pobre e o rico, eles estavam aplicando a lei de Deus ao rico e não ao pobre. E a lei de Deus diz que eu não devo matar. E se eu não devo matar, eu não devo fazer nenhuma ação que diminui qualquer que seja o meu próximo. Conforme a nossa confissão de fé diz, isso também é matar o próximo. Tratar com desprezo alguém também é matar o próximo. Falar mentira para alguém também é matar o próximo. Tratar com desmazelo as pessoas é descumprir a lei do amor, a lei da liberdade, que está escrito no versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Deus quer de nós coerência, vida coerente diante dele. Vida coerente. Somos salvos por Cristo, vivamos como Cristo viveu. Algum dia Cristo estava do lado de um pecador e deixou o pecado dele passar batido. Quando aquela mulher, a adúltera, foi encontrada, João capítulo 8, foi levada a Cristo, as pessoas pegaram pedras para apedrejá-la. Como Jesus tratou aquela mulher? Só com justiça? Não. Só com misericórdia? Não. Tratou com justiça
e misericórdia, porque ele disse a ela: vai e não peques mais. É esse tato, é esse trato que falta a nós. A gente não pode dizer: eu estou na graça, e por isso ignorar o pecado. Tudo bem, estou na graça, vai dar tudo certo no final. Não. Santificai-vos. Santificados, sede santo, porque eu sou santo. Limpem-se do pecado. O próprio Tiago diz isso aqui, que vocês devem despojar de toda a impureza e do acúmulo de maldade. Versículo 21 do capítulo 1. Então, santidade é uma regra para o crente. Santidade é uma regra para o salvo. E santidade se dá pela ligação que nós temos a Cristo. E por estarmos ligados a Cristo, nós amamos os seus mandamentos. E ao amar seus mandamentos, nós mudamos a nossa vida em louvor ao nosso Deus. Essa é a lei da liberdade. Essa é a lei do amor. Portanto, cuidado, meus irmãos. Cuidado, porque se nós agirmos somente com justiça, Deus vai tratar a gente assim. Lembra da parábola do credor incompassivo, Mateus capítulo 18? O credor incompassivo, ele devia muito dinheiro ao seu patrão. Ele foi ao patrão: me perdoa. Na verdade, o patrão foi a ele e cobrou a dívida, e ele: me perdoa. Ok, eu te perdoo. Aí esse funcionário encontrou um outro funcionário que devia uma merreca, um troco, e ele cobrou o troco. Ele agiu só com justiça. Ele recebeu justiça, foi cobrado, e misericórdia, foi perdoado. Mas ele transportou para o próximo só justiça. O que aconteceu com ele? Foi lançado aos verdugos, aos torturadores, aos carcereiros, para a eternidade. Então, cuidado. Estamos lidando com as pessoas como? Quais são os critérios de relacionamento que nós temos? Favoritismo? Favorecemos as pessoas? E favorecer é agir só com misericórdia a um, Ao que foi desprezado é só a justiça. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Nossos relacionamentos devem ser baseados na cruz. E na cruz nós temos justiça e misericórdia. Por isso sempre há, e inclusive Tiago vai dizer mais à frente, a necessidade de nós confessarmos os nossos pecados, assumirmos os nossos pecados, sermos levados a identificar os nossos pecados. Isso é necessário entre nós. Como também é necessário que, apesar de sermos pecadores, acolhermos uns aos outros, amarmos, andarmos juntos, igualmente, tratando uns aos outros igualmente. O Evangelho é a única coisa que nivela as pessoas. A palavra de Deus é a única coisa que nos chama a um verdadeiro tratamento equacionado, equilibrado nas pessoas. E isso é amar ao próximo como a nós mesmos. E isso só se dá através da palavra do Senhor, da lei de Deus, aplicada com justiça e misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Somos pecadores, mas somos pecadores salvos pela graça. Por isso a gente continua junto, irmãos. Por isso a gente continua junto. Porque a gente sabe dos pecados uns dos outros. E sempre cabe mais um, tá? A gente sabe dos pecados uns dos outros. Mas, além de nos exortarmos e levarmos uns aos outros a reconhecer e perceber as nossas falhas, a fim de nos despojar de todo o acúmulo de maldade, nós também ficamos perto ainda uns dos outros, porque a misericórdia do Senhor nos constrange. E estamos vinculados à lei do amor, justificados
não por nossas obras, mas pelas obras do Senhor da glória. Que assim o Senhor nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Vamos orar mais uma vez.